E a proclamação da República representou um grande marco para a história do Brasil. O acontecimento foi resultado de um golpe de Estado organizado por militares do Exército e aliados ao movimento republicano, que pretendiam acabar com a monarquia vigente aqui no país e implantar uma república federativa e presidencialista. Nossa reportagem conversou com o historiador que falou da importância de comemorar esta data. A proclamação da República Brasileira, também referida na história do Brasil como golpe republicano ou golpe de 1889, foi um golpe de Estado político-militar ocorrido em 15 de novembro de 1889, que instaurou a forma republicana presidencialista de governo no Brasil, encerrando a monarquia constitucional e, consequente disso, destituindo então o chefe de Estado, o imperador Dom Pedro II, que em seguida recebeu ordens de partir para o exílio na Europa. 15 de novembro de 1889. Chegava ao fim a última monarquia instalada nas Américas. Na verdade, a monarquia, o sistema monárquico, não é? Ele era uma planta exótica na América, porque se pensarmos nas independências de todos os países americanos, todos se tornaram repúblicas, não é? Após as suas independências, com exceção de uma experiência que o México teve também com a monarquia. É interessante a gente fazer uma diferenciação entre o sistema monárquico e a figura do nosso último imperador. Pedro II era uma figura de vanguarda, né? Era um homem sábio, um governante justo e uma pessoa, assim, muito admirada, né, pela nossa população. No entanto, em rápidas palavras, né, a monarquia não atendia os interesses das elites locais. Na verdade, a república seria uma experiência, seria uma implantação para beneficiar as províncias, não é? Aquilo que nós chamamos hoje de estados, né? Estado de Minas Gerais, Estado de São Paulo, durante o Império eram as províncias. O que acontece é que o sistema monárquico ele era muito centralizador. Estava tudo centralizado na corte do Rio de Janeiro. Então, as elites, na verdade, principalmente do oeste paulista, já queriam assim, uma participação maior nessa política. Daí, a ideia de república ela começa a brotar no final do século XIX, após a Guerra do Paraguai, né? 1870, você já tem aí as primeiras manifestações republicanas espalhadas pelo Brasil. O fim da monarquia, nós sabemos que tem 3 causas, né? Que são geralmente apontadas pelos historiadores. É a Guerra do Paraguai, é a questão militar, porque o exército era muito insatisfeito com o governo de Pedro II, porque durante o Império, aquilo que a gente chamava de armada, né? A marinha, ela era a grande força nacional e não o exército. E também nós tivemos uma questão religiosa, né? Envolvendo igreja e maçonaria, por causa de uma bula do Papa Pio XI na época, né? E isso acarretou na prisão de 2 bispos do Nordeste brasileiro. E, enfim, né? A Igreja Católica também vai se afastar do sistema monárquico. Diante disso tudo, veio a proclamação da República há 133 anos, no 15 de novembro de 1889. Interessante é que, no dia 15 de novembro, na verdade, não houve proclamação da República. Uma guarnição do Exército atravessou a capital, né, a cidade do Rio de Janeiro, sede da corte, e eles foram até a sede do quartel-general, e aonde estava o chefe do gabinete, né, o primeiro-ministro,
que o senhor Afonso Celso de Assis Figueiredo, conhecido como Visconde de Ouro Preto. Ele foi o último primeiro-ministro do Império. Na verdade, as tropas foram prender o primeiro-ministro e assim forçar o imperador, que nem estava no Rio de Janeiro, estava em Petrópolis, né? Por causa da quentura do verão no Rio de Janeiro, ele estava na cidade serrana. Então eles prendem o Visconde de Ouro Preto e encerrou-se ali aquela manifestação, né? Uma parada militar, Deodoro da Fonseca e todos os republicanos históricos. Porém, aconteceu naquele dia, eu creio que a primeira fake news da nossa história, né? À noite em casa, o Marechal Deodoro, que era uma figura respeitada no exército, foram levar para ele a notícia que o imperador havia nomeado uma outra pessoa para ser o chefe do gabinete. Seria o senhor Gaspar da Silveira Martins. O Deodoro tinha um verdadeiro ódio desse camarada, desse Gaspar da Silveira Martins. Por quê? Deodoro da Fonseca, apesar de ser alagoano, ele foi governador da província do Rio Grande do Sul. E lá no Rio Grande do Sul havia uma bela baronesa viúva, né? A baronesa do Triunfo, que arrastou asas para o lado do Marechal Deodoro, que era um homem, não é, bem vaidoso. No entanto, a baronesa traiu Deodoro, preferindo este Gaspar da Silveira Martins. Quase que a gente pode dizer que a proclamação da República foi por causa de alcoviteiros, né? Por causa de um rabo de saia, que o Deodoro, na hora que ficou sabendo que Pedro II havia nomeado o seu velho inimigo para ser o primeiro-ministro, ainda no leito de pijama ele disse: "Pois avisa ao povo que a República está feita."